Olá, meus irmãos, bom dia. Tudo bem? Tudo na paz? Graças a Deus. Meus queridos, nós estamos aqui mais uma vez, agradecido a Deus por este momento oportuno, momento em que nós estamos mais uma vez para trazermos uma palavra desta feita baseada no Salmo 37. Eu agradeço a Deus por vocês, agradeço a Deus pela sua palavra, agradeço a Deus porque tem nos permitido estudar cada dia mais, pesquisar, fazer aquilo que muita gente não tem feito, não é? Claro que quanto mais as pessoas vão se libertando de várias coisas, as pessoas vão entendendo a graça de Deus, mais nós somos criticados, nós somos taxados como aqueles que estão tentando destruir a igreja de Deus. Eu encaro isso como a mesma coisa que aconteceu durante a vinda de Jesus na sua primeira fase ali em Israel, em que os sacerdotes, os sumos sacerdotes, juntamente com todo o sistema religioso da época, não admitiram que Jesus viesse contra tudo e contra todos. Então hoje não é diferente. À medida que o tempo passa e que nós vamos descobrindo as revelações da graça, nós estamos mexendo com um vespeiro, nós estamos mexendo com ninho de víboras, nós estamos mexendo com enxame de abelha. E você sabe que é o sistema religioso que se instalou no mundo, mas no Brasil é uma coisa impressionante, inacreditável o que acontece no Brasil com relação ao Evangelho. Meu querido, deixa eu te falar uma coisa. Eu estive pesquisando a música evangélica, música de 100 anos atrás, hinos, louvores de 50, 60, 70, 100, mais de 100 anos atrás. Eu estava pesquisando. Nas letras das músicas, algumas músicas já falavam que Jesus tinha morrido para libertar. O cantor, a cantora, com uma inspiração, divina, já cantavam isso. Mas passou 100 anos. Passou 100 anos, passou 200 anos, passou 50 anos, mas essa frase desses hinos, elas não faz jus àquilo que o hino fala. Por exemplo, eu estive pesquisando, tem hinos que falam, Jesus morreu por mim e me libertou. E hinos de 100 anos atrás. Hinos de 150 anos atrás. Eu estava pesquisando isso. E eu comecei a meditar, mas se há 100 anos atrás esses hinos já falavam que Jesus tinha libertado, morrido para libertar eles, e por que até hoje não são libertos, 100 anos depois ou 150 anos depois? Por quê? Meu querido, você vê que a geração dos meus bisavós já passou, dos meus avós já passou, dos meus pais já passou, que eu não tenho nem pai nem mãe vivo. Eu estou vivendo a minha geração, daqui a pouco vem a geração os meus filhos já estão vivendo a geração deles, os meus netos, já tenho 6 netos, já começaram a viver a geração deles, daqui a pouco tem meus bisnetos, meus tataranetos, e aonde vai estar o mundo religioso? Com a mesma característica, com o mesmo perfil, daqui a 100 anos, o sistema religioso continuará do mesmo jeito que está hoje, ou pior. Mas por quê? Porque as pessoas
não conseguem sobreviver livres para Deus enquanto houver um sistema dizendo que ninguém consegue servir a Deus com liberdade sem que antes passa pelo aval ou sem que antes passe pelas regras da religiosidade. Então, daqui a não sei quantos anos mais, as pessoas vão continuar com isso até quando? Vou te mostrar uma coisa interessante. Salmo 37. Eu não vou ler todo o salmo. Gostaria que você prestasse muita atenção comigo em alguns versículos desse salmo. O salmo é de Davi. O versículo 4 do Salmo 37 fala assim. Versículo 3, melhor. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar o contexto também, fica melhor. Não te indignes por causa dos malfeitores, e nem tenhais invejas dos que praticam a iniquidade. Pois cedo serão ceifados como a erva, e murcharão como a verdura. Confia no Senhor. Faz o bem. Habita na terra e viva tranquilo. Isso é o salmista Davi que escreveu isso. A Bíblia diz que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Ou seja, tudo que existe aqui em cima, tudo que foi feito aqui, na terra, no reino da terra, é do Senhor e toda a sua plenitude. Então olha que interessante que Davi, ele diz, confie no Senhor, faça o bem e viva tranquilo. Versículo 4, deleita-te no Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Olha o versículo 9. Pois os malfeitores serão exterminados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Aqui eu vou te começar a fazer uma pergunta, umas interrogações, para que você pare, medite e pense. Você sabia? Talvez você nunca tenha pensado nisso. Aqueles que esperam no Senhor herdarão. O verbo aqui está no futuro. Não era presente, nem passado, nem futuro. Herdarão. Quando foi escrito? Herdarão. De que forma? E olha que a Bíblia não está falando de terra além da cúpula, além do domo, além do espelho fundido, que Jó disse que Deus fez a terra com um domo, e o domo é como um espelho fundido, como os reis pregavam ali o seu selo com o seu anel em cima de uma carta. Terra que a Bíblia está falando aqui é a terra mesmo, é o reino da terra. Mas aqui está dizendo que aqueles que esperam no Senhor iriam herdar a terra. Vem cá. A terra é a herança de quem então? Porque
Herdar, herança vem de herdade. Herdade vem de herança. Você só herda uma coisa que é do seu pai, da sua mãe. Quem sabe um parente seu deixou lá um testamento que você seria dono, né, a partir da morte de alguém, você seria dono. Herdar a terra, a Bíblia diz, meu querido, que Deus ele criou a terra para ser a eterna morada dos santos ou dos filhos de Deus. Você já perguntou a você mesmo quantas empresas que o presidente da convenção X tem? Quantas empresas que o líder religioso que você conhece aí da sua cidade, ele tem? Qual é o preço do carro que o pastor X usa? E olha que nós sabemos que tem líder religioso no Brasil que tem carro blindado de 400 mil, de 600 mil. Ei, ele está herdando a terra? Ele está vivendo do bom e do melhor? É claro que está. E você e eu? Que estamos sendo enganados. Estávamos. O verbo é passado. Hoje não estamos mais. Quantas vezes que você já foi proibido pelo seu líder de fazer isso ou fazer aquilo? Quantos patrimônios o líder religioso X que ele tem, ele está fazendo jus a isso aqui, ó. Ele está vivendo do bom e do melhor nessa terra. Porque o homem, enquanto existir como ser humano, essa terra é dele. Essa terra, ele é herdeiro dela. Então tudo que ela produzir, o que ela proporcionar aqui, ele tem direito de usufruir. Porque aqueles que esperam no Senhor herda a terra. Até o dia em que esse corpo físico voltar para a terra, para o pó, nós deveríamos viver e ter tudo do bom e do melhor aqui. Versículo 10 e 11. Ainda um pouco, e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Agora olha o versículo 11. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. O que é deleitar? Viver bem. O que é deleitar? Ter do bom e do melhor. O que é deleitar? Aproveitar de tudo que a terra produz, de tudo que a terra proporciona. Mas isso só vale para quem? Para muitos líderes religiosos, para muitos ricos, milionários, bilionários, que estão desfrutando do bom e do melhor, enquanto muita gente que ainda não entenderam isso, continuam na mesquinhez de ficar só obedecendo regra e não vive por si só. Dê uma pesquisada, meus queridos. Quantas fazendas, quantos aviões, quantas casas, quantos apartamentos, quantos carros importados o líder religioso da sua cidade, do seu estado, ele possui. E as massas têm que viver só para levar dinheiro aos pés das empresas desses caras. Sabe por quê? Porque ele sabe que enquanto ele tiver vida aqui nessa terra, ele tem que viver do bom e do melhor. E qual a forma que ele achou para usufruir do bom e do melhor aqui em cima dessa terra? Qual é a melhor forma que ele achou?
tirando dinheiro de você, tirando dinheiro das pessoas para sustentar os seus luxos. Deixa eu te perguntar, você lembra da oração modelo que Jesus fez? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. O reino de Deus é o quê? É justiça, é paz, benignidade, é longanimidade, é amor, não é? Não é isso que é o reino? O reino de Deus não é isso? E a Bíblia diz que é. Então cadê isso na minha vida e na sua vida? Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Assim como nós, perdoa as nossas dívidas, assim como nós, não é pecados não, tá? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Na oração modelo, Jesus, ele já está pedindo ali ao Pai que o reino que existe na eternidade deveria se repetir na terra. Venha a nós o teu reino, assim na terra como no céu. Ei, até quando você vai despertar para isso? Vamos continuar aqui. Versículo 18 do Salmo 37. O Senhor conhece os dias dos retos, e a sua herança permanecerá para sempre. Esse sempre aqui é até quando? O que é a herança dos retos? Não é a terra? Hein? Versículo 9, voltando ao versículo 9. Pois os malfeitores serão exterminados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Então, a terra é a herança dos retos. Ela permanece para sempre. Corrobora com Eclesiastes 1. Vamos ver aqui. Corrobora isso? Claro que sim. Eclesiastes 1 e 4. Uma geração vai, outra geração vem. Ou seja, tudo acaba aqui. Com relação ao homem, os seus dias de vida, tudo acaba. Uma geração vai e a outra vem. Mas a terra permanece para sempre. Você sabe por que a terra nunca vai ser destruída? Porque a terra, ela sempre será a herança dos justos. E ela nunca vai deixar de existir. O contrário daquilo que a religião ensina. Você sabe por que a religião ensina que a terra vai acabar? Você sabe para quê? Porque eles têm que continuar metendo medo em você e não deixando você prosperar, não deixando você viver e nem pegar a sua parte como herdeiro e viver do jeito que Deus quer que você viva. O Senhor conhece os dias dos retos e a sua herança permanecerá para sempre. Olha o 22, versículo 22 do Salmo 37. Aqueles que ele abençoou, aqueles que ele abençoa, herdarão a terra, e aqueles que foram por ele amaldiçoados serão exterminados. Querido, quem não deveria viver bem nessa terra é os ímpios. É aqueles que não têm Deus no coração. É os filhos da desobediência. Agora, eu e você deveríamos usufruir da melhor maneira possível dos bens dessa terra. Mas os líderes religiosos, eles vão ensinar você sempre a não estudar, a não questionar, a entrar no templo e ficar no seu canto. Você não tem o direito nem mesmo de fazer parte da diretoria daquela instituição, porque quando o líder daquela instituição deixar de existir, quem vai tomar conta é o seu filho,
é o seu neto, é a sua família. Sabe o que aquilo ali quer dizer? Que aquilo ali foi instituído para sustentar a família deles pelo resto da vida. Para ter os melhores carros, para ter o melhor avião, para ter os melhores apartamentos, morar nas melhores casas, ter uma conta bancária invejável para muita gente. Eu conheço líder religioso, meu filho, que só sai com segurança e só sai com carro blindado. E não é carro de 100 mil, não. É carro de 300 mil, de 500 mil. Eu trabalhei em um projeto, que eu não posso mencionar o nome, mas que eu fiz parte disso, queridos. Eu fiz parte disso. Fiz parte disso no que diz respeito a ser capacho. E você acha que eu não tenho conhecimento daquilo que estou falando? Rodei o Brasil, querido. Eu rodei o Brasil. Muitos lugares já fui. Amando dessa, sabe? Então, querido, uma geração vai, outra geração vem, mas a terra permanece para sempre. Então, o versículo 27 fala assim, do Salmo 37. Aparta-te do mal e faz o bem, então terás morada para sempre. Aparta-te do mal e faz o bem, então terás morada para sempre. Entende isso? Pois o Senhor ama os justos e não desampara os seus santos. Eles serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Onde que os santos serão preservados e como? Porque um santo servo ou uma santa serva, santo de Deus, será preservado para sempre. Por quê? Porque quando um cristão morre, a sepultura não prevalece contra ele. A sepultura é um closet onde a gente vai mudar roupa. Deixar o corpo material para pegar o corpo espiritual. Isso a igreja não te ensina. E como que a descendência dos ímpios será exterminada? Também na sepultura. Quando um ímpio morre, a sepultura extermina tudo. Por quê? Porque o espírito daquela pessoa não volta para Deus. Aí que a Bíblia chama de morte eterna. Que João Ferreira de Almeida chama de inferno, nós na graça chamamos de sepultura, lugar dos mortos ou lugar encoberto. 29. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para todo sempre. O que é para todo sempre? Está se referindo a mim e a você, depois da morte? Não. A terra sempre vai ter pessoas existindo aqui. A terra sempre vai haver pessoas existindo aqui. Por isso que falam, os justos herdarão a terra e habitarão nela para todo sempre. Mesmo quando chegar os meus dias, o final dos meus dias, sempre vai ter outros justos habitando aqui. Ou seja, hoje eu estou aqui, mas há 50 anos atrás, 100 anos, quem viveu aqui foi meus avós, meus bisavós, meu pai, minha mãe, hoje sou eu, daqui a pouco meu filho já está vivendo, meus netos, não tem bisneto ainda, mas daqui a pouco vai chegar. É a minha posteridade. Então tem que cumprir isso aqui, ó. Herdarão a terra para sempre. Você entendeu, meu querido? Você precisa abrir os olhos. Você precisa abrir os olhos. A religião, principalmente a evangélica, é triste, mas a gente tem que falar. Nós somos chamados de tantas coisas, mas a gente tem que falar. Porque se a gente não tiver coragem, eu peço a Deus todo dia que mais pessoas abram um canal no YouTube e vão para as redes sociais e tenha coragem de falar a verdade com que diz respeito à palavra de Deus.
Eu gostaria que mais pessoas tivessem essa coragem. Sabe por quê, meus queridos? Porque quanto mais canais no YouTube está tendo, mais os líderes religiosos estão usando de outras estratégias para enganar as pessoas. Então, comece a viver, comece a herdar, a tirar proveito de uma coisa que é sua. Eu sou herdeiro disso aqui. A terra, a minha herança, é a sua herança. Mas nós estamos deixando só na mão de alguns grupos. Nós estamos deixando só na mão de alguns líderes religiosos. Eles estão se aproveitando da vida das pessoas para usufruir da terra. Os melhores carros, os melhores colégios, os melhores apartamentos, as melhores casas, as melhores fazendas, mais caras que sejam, é desse povo. E eu e você? Quantas pessoas que frequentam um templo religioso que no final do mês não tem condições nem de pagar sua conta de água ou de luz? Eu vejo na minha cidade pessoas andando 2 quilômetros de casa até o templo, com a Bíblia embaixo do braço, vai lá, cultua 1h30, depois volta a pé. E o líder religioso com um carro blindado. O líder religioso com a sua família, cada um tem um carro, cada um tem uma vida boa. Mas é isso que eles fazem. É hora da gente despertar, meu querido. Já falava os hinos de antigamente, que Jesus já tinha libertado. Deus libertou através de Jesus, seu povo, foi há mais de 2000 anos atrás. Mas as pessoas não entenderam nada. Tá bom? É isso que eu queria passar para você. Que Deus continue abençoando a todos nós, que tenhamos uma boa semana, né? Que tenhamos bons estudos da palavra de Deus e que todos nós possamos sentir a presença de Deus todos os dias na nossa vida. E vamos se manifestar, querido. Vamos se manifestar, vamos abrir a nossa boca, vamos denunciar o sistema religioso ímpio propagado aí no Brasil e no mundo. Vamos denunciar esse povo. Nós estamos aqui, ó. A Constituição espiritual é a Bíblia Sagrada. Graça e paz e tenhamos um bom estudo da palavra de Deus. Fique na paz. Amém.